filho evita correr, pular, fazer exercício ou fazer qualquer coisa que envolva movimento? Ele cansa rápido, reclama ou não quer fazer nada que tenha a ver com movimento? Calma, isso é muito mais comum do que você imagina dentro do autismo e nesse vídeo eu vou te ajudar como que você pode fazer com que ele se movimente mais e vou te explicar o porquê isso acontece e o que a gente pode fazer para mudar esse jogo. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Primeiro, bora entender por que isso acontece? Por que as crianças autistas fogem de qualquer coisa que tem a ver com o movimento? Elas não gostam disso, parece. Na verdade é algo mais mascarado aí. Mas eu listei 5 coisinhas pra gente pensar, que são coisas que impactam e fazem com que eles não gostem, com que eles fujam de qualquer coisa com movimento, exercício, atividade física. Primeira coisa, e o mais gritante dentro do espectro, hipotonia muscular. Faz com que a sua criança canse com mais facilidade. Dentro do espectro a gente encontra aí, se não todas, né? Bora falar aí que 99,9% vai ter hipotonia. Mais ou menos grau, mas vai estar presente. Segunda coisa que a gente tem que pensar, questões sensoriais. Para a criança é muito difícil, toque, sons, o próprio impacto ali do exercício pode ser algo aversivo, algo que sensorialmente para ela não está sendo legal. 3. É uma dificuldade de planejamento motor. A criança sabe o que ela vai fazer, o que ela quer fazer, mas o corpo dela não responde ao que ela quer fazer. 4. Medo. Por experiências ruins que essa criança teve. Então, por conta da hipotonia, é uma criança que cai com facilidade, que quando brinca com os colegas não consegue ir na corrida no mesmo tanto que eles, então acaba ficando para trás, levou muito empurrão, enfim, foram experiências ruins que trouxe esse medo e vai fazer com que tenha mais aversão a coisas que trazem movimento. E o quinto é fuga para as telas. Então a criança autista prefere ir para as telas do que para o movimento porque ali ela tem um prazer imediato. E o principal para ela é que ela não precisa fazer nada corporalmente. Ela tem aquele prazer que o cérebro gosta muito e o problema é que é dopaminérgico, é excessivo. E ela não precisa fazer nada, o que é terrível para o desenvolvimento geral dessa criança, né? Então, acaba que elas fogem para as telas por isso, por conta desse prazer imediato e porque ela não precisa se movimentar para que ela tenha esse prazer ali no seu cérebro por neurotransmissores. Então, deu para entender que não é uma fuga, na verdade, é algo que esse corpo está comunicando. Não é uma preguiça, não é uma frescura, tem uma dificuldade ali. É algo que precisa ter intervenção. E se a gente tem uma questão, um problema, a gente vai resolver, a gente não vai mascarar isso. E a gente não vai fazer assim, mas ele não gosta, então tudo bem, eu vou deixar ele ficar só brincando sentado. Não, a criança necessita de estimulação motora. Já é mais do que comprovado cientificamente o quanto o exercício físico impacta em todas as áreas da criança. A gente não necessariamente trabalha com comportamento durante o exercício, mas ele impacta em diminuição de comportamentos inadequados. Tenho na minha prática experiência disso. A gente não trabalha necessariamente ali com questões emocionais, mas na prática a gente vê que é uma criança que tem mais facilidade de lidar com as suas emoções. Por quê? Porque o cérebro entende que se ela domina a si mesma, o corpo, algo concreto, palpável que ela vê, ela vai conseguir dominar questões abstratas. Emoção não é uma coisa que a gente pega e vê. Comportamento não é uma coisa que a gente pega e sente, né? Então, ele vai saber lidar com isso. E a gente está pensando também, a nível de cérebro, em questões sinápticas, né? Se a gente está estimulando uma área, pela neuroplasticidade, a gente também está influenciando em outras. O cérebro não trabalha só com uma partezinha, apesar dele ter as suas partes divididinhas, mas tem essa questão que vai influenciando na outra. E a parte motora é uma parte grande no nosso cérebro, então influencia muito. Então é muito importante, sim, nós pensarmos na prática de exercício físico dentro do espectro como uma terapia. E o que a gente faz nessa situação? Entendi tudo isso, não é frescura e tal. Mas o que eu faço? Primeiro, que a gente não vai obrigar a criança. Se é algo que ela não gosta,
não vai ser por meio da obrigação. A gente vai ter que trazer ela de uma forma mais prazerosa para que ela comece a gostar disso. E como que a gente faz isso? De forma lúdica. Então a gente vai trazer como uma brincadeira, como algo lúdico ali para o universo da criança. Então, por exemplo, eu quero brincar de correr. Ai, vamos correr que a gente vai fugir do monstro. Ou fugir de um animal. Enfim, se a criança gosta muito de animal, um leão. Ai, vamos correr, vamos fugir do leão. Outra ideia. Ai, vamos pular igual um canguru. Igual um coelho, igual um sapo. Ai, vamos seguir esse caminho aqui, vamos ver o que a gente encontra aqui nesse caminho secreto. Vamos passar aqui por baixo para achar algo dentro dessa caverna. Então tá passando por baixo das cadeiras ou dentro de um túnel, enfim. Engatinhando, né? Fingindo que tá passando aí dentro de uma caverna. Entendem a questão do lúdico? É nesse sentido aí que a gente vai ir conquistando essa criança. Entendeu a razão, entendeu que é importante a gente pensar nessa questão da ludicidade para a gente conquistar, que a gente não vai forçar, que a gente vai trazer essa criança de forma que seja prazerosa para ela. Então vamos transformar tudo isso em coisa legal. Lembra que eu falei que um dos motivos pode ser insegurança, medo? Então, ela teve alguma experiência que não foi legal. Então a gente vai transformar a experiência motora em algo positivo, em algo bom. E eu anotei aqui 5 estratégias para te ajudar nesse passo a passo em casa. É claro que é bom você ter um profissional da área motora junto com você, mas começar em casa todos devemos. E eu vou te dar 5, então, estratégias. Primeira estratégia, comece com 3 minutos. Comece com pouco tempo. Não adianta você fazer uma super meta e não dar conta. É igual a gente quando vai retornar para fazer exercício físico na academia, eu vou todo dia. Tava lá sem fazer nada e agora eu acho que todo dia eu vou dar conta. Não é assim. Pode ser que para algumas pessoas funcione, mas nem todo mundo é igual. Todos somos diferentes. Cada um, até os filhos do mesmo pai, cada um até gêmeos, cada um é do seu jeitinho. Então, comece com pouco tempo. Vamos trabalhar com micro metas. Então, 3 minutos, uma semana depois 4, 5, bora aumentando, conforme a gente vai percebendo aí que essa criança está engajando, que está funcionando. Segunda estratégia, ofereça movimentos previsíveis. A criança autista gosta de entender o que vai acontecer. E o que seria isso na prática, né? Esses movimentos previsíveis. Então vai ter uma sequência simples. Pular, ele não é previsível, ele é contínuo. Correr, previsível, contínuo. Passar por dentro de um túnel. Então é isso. Começar com coisa previsível que a criança vai saber o que vai acontecer em seguida. Então você pode tanto demonstrar para ela os 3 exemplos que eu dei. Nós vamos pular, vamos correr e passar por embaixo de um túnel. Então o túnel pode ser cadeiras que você tem aí. Ou então você pode pegar um colchão e encostar perto da parede e vai fazer que é um túnel ali para passar. E aí a gente vai correr, você demonstra, vai pular e depois a gente vai fazer isso. Ou você usa imagens. A gente vai fazer isso, depois previsibilidade. E essa questão de continuidade. Terceira estratégia, use o interesse da criança ao seu favor. O tal do hiperfoco. A criança gosta muito de uma coisa, por exemplo, gosta muito de carros, então faz uma pista. Não precisa desenhar no chão. Pode usar uma corda para fazer isso, uma fita adesiva ou simplesmente o espaço fala que vocês são os carros, você e ela, e vocês estão fazendo ali um percurso como se fosse carros. Então você coloca sapatos, cadeiras, para mostrar que é esse percurso, pega ali uma tampa para fazer que é o volante e vão correndo fazendo esse percurso. Ela gosta de dinossauros, então a gente vai trazer esses dinossauros, cata todos os dinossauros que ela tem e aí eu quero que ela corra. Então a gente vai correr daqui para lá para pegar os dinossauros. Então ela vai lá, escolhe qual dinossauro que ela quer e traz para cá. Dentro do mundo do dinossauro, então, eu quero fazer caminhadas de formas diferentes. Então a gente vai fazer o passo do T-Rex, como o T-Rex faz, ou andar imitando o T-Rex, e assim imitando todos os outros dinossauros ou animais, caso essa criança goste. Outra ideia, é uma criança que gosta muito, né, dos animais em geral, não só o dinossauro. Você pode, de novo, continuar na ideia dos animais, mas agora fazendo a forma como eles pulam, se deslocam, o som, porque a gente também está estimulando a prática facial que tem a ver com a fala e faz parte também do movimento. Quarta estratégia, baixo estímulo sensorial.
Então, o ambiente que você vai usar para fazer aí as atividades, a estimulação com a criança, que seja um ambiente de luz suave, com som baixo ou zero som, dependendo da sua criança, com poucos estímulos. Então, aqui no meu caso não tá ideal, tá colorido demais. Não arruma todas as atividades de uma vez, com calma, porque dependendo da criança, só dela ver tudo aquilo ali para ela já é uma desregulação, ela já não vai querer. Eu tenho crianças autistas que eu atendo na clínica de várias forminhas diferentes, seus jeitinhos diferentes. Tem crianças que eu posso deixar tudo arrumadinho, que ela vai fazer cada uma, e tem outras que não. Eu tenho que ir arrumando uma atividade por vez. Ela faz, aí eu guardo aquilo, pego outra coisa. Então tem que prestar atenção nessa questão do ambiente também. Roupa confortável, quanto mais simples o ambiente for, melhor para essa criança, mais fácil para a criança se engajar. Então essa questão aí de estimulação sensorial, você vai ter que perceber na sua criança como que é. E a quinta e última estratégia é fazer circuitos lúdicos de movimento, com sugestões simples, coisas que você tem na sua casa. Então eu dei uma sugestão aqui de circuito. Então primeiro, você pode fazer um caminho com fitas no chão, coloca a fita no chão, e ali vai ser um caminho para a criança andar por cima dessa fita. A fita pode estar esticada, pode estar em zigue-zague, pode estar em formatos diferentes. Você pode usar uma corda também, um giz no chão, um carvão no chão. Número 2, pular dentro de quadrados ou círculos. Se você não tem bambolê, você pode fazer isso com giz, com a fita. Ou você pode pegar algo, que, por exemplo, a almofada. Daí toma cuidado, dependendo do chão, ele escorrega, né? Algo para você sinalizar ali, um chinelo, colocar a chinelo, então a criança vai pulando por cima desse chinelo, de um calçado. Outra ideia de circuito, então a ideia de circuito é assim, fez uma atividade, vai para a próxima, fez uma, vai para a próxima, né? Então a gente já está na terceira. Passar por baixo de cadeiras, então ela fez a segunda, ela vai para a terceira, que é para passar por baixo de cadeiras. 4, rolar no colchão, então você pode pegar esse colchão e colocar no chão, e aí a criança vai rolando depois que ela sai debaixo das cadeiras. E por último, arremessar a bola em uma caixa. Então você pega uma caixa de papelão ou então um balde ou uma bacia, e a criança tem que jogar essa bola ali. Não tem bola? Tampinha de garrafa PET serve, ou qualquer outra coisa similar, pedrinha para lançar ali. Então circuitos são previsíveis e tem sequência, então traz essa sensação de continuidade na criança, né? E vai fazer com que favoreça a visualização dela de competência. Porque daí quando você terminar tudo, você volta e faz tudo de novo. Você pode fazer de 3 a 5 vezes, depende do interesse da criança. E aí você pode trazer o hiperfoco para cá. Então ela vai começar o percurso com esse hiperfoco, leva todo o hiperfoco durante o percurso e no final deixa o hiperfoco lá. Aí volta e pega de novo. Ou então, quando ela termina uma volta no circuito todo, ela é premiada então com o hiperfoco. Ela pode brincar por alguns segundos, alguns minutos, daí ela vai e faz tudo de novo. Entende? A gente tem que usar essas coisas ao nosso favor, para favorecer também o exercício como uma forma dinâmica, gostosa, respeitando a criança, mas trazendo benefícios que o exercício físico traz para as crianças dentro do espectro. E antes de eu terminar esse vídeo, eu preciso falar sobre 4 questões que vocês precisam observar, que tem que acender a luzinha de vocês para procurarem um profissional da área motora, para entrar no rol das terapias da criança. Eu listei 4 coisinhas importantes e que são sinais pra gente de que essa criança precisa de intervenção rápido. Não quer dizer que se não tiver, não precisa. Precisa sim. Todas as crianças dentro do espectro têm que ter um profissional da área motora. Mas são 4 questões muito urgentes que dão sinais pra gente aí de que essa criança está precisando de um suporte de um profissional. Fora que você pode continuar fazendo em casa, sem problema nenhum. Primeira coisa que eu anotei, a criança sempre foge do movimento. Sempre. Isso é algo que a gente tem que ficar atento, porque dentro da primeira infância não é algo esperado. Na verdade, a gente espera que a criança não pare nunca. 2, fica extremamente irritada com práticas corporais. Ela se irrita e chega a se desregular. 3, cansa em poucos segundos. Mal deu uma corridinha, deu 2, 3 passos, já cansou e deita ou senta. E 4 e último, não consegue realizar movimentos simples para a idade. Então você sabe que era esperado para sua criança já estar fazendo aquilo e ela não está fazendo,
Não é para você comparar, é para você olhar nos manuais que trazem lá os... sabe aquela... Gente, esqueci o nome. A caderneta de vacina da criança, lá tem os marcos motores, lembrei, marcos motores, que a criança precisa atingir por idade. Então, é por ali. Você vai olhar aquilo, não é comparando com o vizinho não, tá? Então, você vai olhar ali. Ah, minha criança já devia estar fazendo isso. Não, estou fazendo. Ou então, ao longo, você foi percebendo que ela foi sempre atrasada. Isso é algo que tem que acender e você rapidamente precisa procurar um profissional para estar junto com você nessa caminhada. Porque esses sinais estão indicando que o seu filho precisa de suporte psicomotor. Então, espero que você saia desse vídeo entendendo que o movimento não é só brincadeira, ele é desenvolvimento. E quando a gente adapta, pensa na necessidade individual de cada criança, muda aqui, usa uma estratégia ali, outra ali, a gente vai fazer com que isso seja prazeroso e a gente entenda que ali é uma dificuldade e não uma preguiça, e não algo individual dessa criança de que ela não é uma criança que gosta muito de brincar movimentando, ela é uma criança mais quietinha. Ali tem algo escondendo. Como eu disse, a gente espera de todas as crianças que se movimentem. Na primeira infância, a gente não espera que a criança fique quieta. A gente, na verdade, espera que ela bote o terror, né? Isso é esperado dentro da primeira infância. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E sem contar que eu já falei para vocês que ele também impacta em outras áreas, a prática do exercício físico, e vai auxiliar de uma forma geral o desenvolvimento global da sua criança. Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor. Se você gostou, vai lá e dá um like para mim, não esquece. E compartilha com alguém que precisa saber dessa informação. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!